As nações surgiram quando surgiu um governo central forte. Os governos fragmentados, cada propriedade tinha seu governo, eles foram unidos. O livro diz assim: a fragmentação, quer dizer, a divisão em vários governos das propriedades, a fragmentação se transformou em união, com o poder central, que é o poder do rei. Aí, olha só, surge o sentimento de pertencimento. As pessoas sentiam que estavam ligadas com aquele lugar, porque o povo, naquele mesmo território, tinha um só poder central, que era o poder do rei. E surge a ideia que eles tinham características próprias, a mesma língua, as mesmas tradições, a mesma história, os mesmos costumes, e isso é nação. Então, o que é nação? Na verdade, essa população que tem essa característica de se identificar pela língua, pela história, pelas tradições, etc. Assim surgiram as nações, beleza? Bem, olha lá. Mas esse surgimento dos estados na Europa, né, não foi todo de uma vez só, isso veio devagar, né? Houve aqueles que surgiram primeiro e aqueles que surgiram depois. No final do século XV, ou seja, 1490, por aí, já existiam na Europa quatro monarquias com poder centralizado, quatro monarquias onde o rei mandava em tudo: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Esses estados já haviam superado a descentralização do poder e essa fragmentação do território. Já havia um território reunido e um poder central. E olha lá, os primeiros foram os portugueses, depois dele, os espanhóis. Tá? Antes da gente continuar, vamos ver esses conceitos que são importantes. O que é o Estado? O Estado é quando existe uma organização política com um poder central, centralização e organização política, com uma população uniforme em relação à língua, aos costumes, às tradições e à história. Tá? Então, o Estado é essa organização política. Essa população que tem a mesma língua, mesmos costumes, mesmas tradições, essa população é chamada de nação. Essa nação, quer dizer, essa população ocupa um território. Esse território é chamado de país, tá? Então, o Estado é a organização política, a população a nação é essa população que fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, etc., tá? E país é o território que essa nação ocupa. Pois bem, o primeiro estado foi, então já vimos, né, Portugal. Depois dele veio a Espanha. O que acontece? Os últimos estados, já depois de todos os demais da Europa, foram a Itália e a Alemanha. Itália e Alemanha só viraram estados no século XIX, 1850, por aí, um pouco mais, um pouco menos, tá? Porque antes disso, Itália e Alemanha continuavam divididos, descentralizados em vários reinos. Só no século XIX que se unificaram em estados, tá bom? Os estados nacionais modernos têm algumas características que, na verdade, a gente já falou. Vamos só reunir o que a gente falou aqui. Eles, primeiro, têm um governo centralizado único, um só governo para o Estado. Tem uma moeda padronizada, ou seja, em todo o Estado, todos usam a mesma moeda. Lembro que lá no início, nas propriedades feudais, cada propriedade tinha a sua. No Estado moderno, não. Os impostos são cobrados pelo rei e pagos pelo povo. A nobreza isenta, não pagava impostos. E, além disso, tinha o mesmo conjunto de leis. Em vez de cada local ter sua lei, havia o mesmo conjunto de leis para todo o Estado, tá bom? E o que seria o Estado absolutista? Absolutista é o poder do rei, que era absoluto. O que acontece? Seria uma estrutura política administrativa onde o rei tinha consigo todos os poderes. Ele tinha o poder da justiça, o judiciário, o poder legislativo, de fazer as leis, e o poder executivo, de executar as leis. Então, o que marca o Estado absolutista é isso. O rei tinha em si todos os poderes.
judiciário, legislativo e executivo. Mas, apesar disso, importante, os poderes dos reis eram limitados, eles não eram infinitos, tá? Os poderes do rei eram limitados pelos costumes e pelas tradições do reino. E, além disso, olha lá, para evitar revoltas, os reis não alteravam privilégios. Os privilégios que vinham da tradição ou da nobreza, como esse de não pagar impostos, o rei não mexia com isso, porque senão ele ia gerar a revolta, tá? E para a gente finalizar antes do exercício, o absolutismo ele foi a característica de vários estados nacionais europeus a partir do século XV, tá? E essas sociedades absolutistas eram chamadas de antigo regime. Nós vamos ver as características do antigo regime, tá? Agora, nem todos os estados que surgiram nessa época eram monarquias absolutistas. Por exemplo, a Holanda era uma república, não era uma monarquia absolutista. Vou parar por aqui para a gente ver os exercícios.